Nesta aula, nós vamos discutir uma estratégia para o projeto de compensadores do tipo PID, utilizando o método do lugar das raízes. Inicialmente, vamos descrever quando que podemos utilizar o controlador PID, vamos verificar o circuito para sua implementação, vamos discorrer sobre a metodologia de projeto e exemplificá-la, e por fim vamos fazer uma simulação computacional para mostrar os efeitos do controlador PID no sistema em malha fechada. Vamos considerar um sistema em malha fechada, onde GDS é a planta que queremos controlar e GCDS representa o controlador PID que iremos projetar. Quando que um controlador PID pode ser utilizado? O controlador PID pode ser utilizado quando desejamos melhorar a resposta transitória de um sistema, ou seja, torná-lo mais rápido e ou reduzir sobressinal e oscilações, e ao mesmo tempo desejamos zerar o erro em regime permanente. Em relação ao erro em regime permanente, caso a planta seja do tipo zero, ou seja, não tem nenhum polo na origem, com a inserção do controlador PID, a sua parcela integral vai fazer com que o sistema passe a ser do tipo 1, e com isso, para uma entrada do tipo degrau, a saída vai rastrear essa referência com erro nulo. Caso o sistema seja do tipo 1, devido à parcela integral do controlador PID, o sistema passa a ser do tipo 2, e com isso, dada uma referência do tipo rampa, a saída seguirá essa referência com erro nulo. Em relação à resposta transitória, as especificações típicas estão relacionadas a esses indicadores, dos quais o sobressinal e o tempo de acomodação são os mais comuns de serem trabalhados. Desses indicadores, nós determinamos o coeficiente de amortecimento e a frequência natural dos polos dominantes de malha fechada que precisamos para impor a resposta transitória almejada. Em relação ao erro em regime permanente, temos as constantes de erro estático de posição Kp para entrada do tipo degrau e constante de erro estático de velocidade Kv para entrada do tipo rampa. Com a inserção do controlador PID e sua parcela integral, o objetivo para fazer com que o erro em regime permanente seja nulo é fazer com que essas constantes, dependendo do sistema, tendam ao infinito. Se o sistema é do tipo zero, o objetivo com PID é fazer com que o Kp tenda ao infinito, fazendo com que o erro para uma entrada degrau seja nulo. Se o sistema for do tipo 1, a inserção do controlador PID faz com que a constante de erro estático de velocidade Kv passe a ser infinita e com isso o regime permanente para uma entrada rampa vai ser nulo. Aqui só para relembrar, as relações de resposta transitória com a posição do polo dominante do sistema em malha fechada. E aqui também para relembrar as relações entre as constantes de erro estático e o erro regime permanente associado a essas constantes. Para a implementação do controlador temos esse circuito. Para obtermos a função de transferência do circuito que implementa o controlador PID, vamos subdividi-lo em dois subsistemas, onde o primeiro relaciona esta tensão E com a tensão de entrada do circuito, EI, que vai fornecer esta função de transferência, EDS sobre EIDS, e um segundo subsistema em série, que relaciona a tensão de saída, E0, com a tensão E, que fornece a relação E0DS sobre EDS. O produto dessas duas funções de transferência fornece a função de transferência do circuito como um todo. Para o primeiro subsistema, a sua função de transferência é dada pela relação da impedância Z2DS com Z1DS, com um sinal negativo na frente por termos uma entrada inversora. A impedância Z1DS é o equivalente paralelo desses dois elementos no domínio S, portanto fornece essa expressão. E a impedância Z2DS é o equivalente série desses dois elementos no domínio S, que fornece essa expressão. Substituindo essas duas impedâncias na expressão acima, temos a função de transferência deste primeiro subsistema. O segundo subsistema é um amplificador inversor, portanto,
a função de transferência é esta impedância sobre esta impedância, com o sinal de negativo na frente, onde a impedância Z4ds é a própria resistência R4 e a impedância Z3ds é a própria resistência R3. Substituindo essas duas expressões, para obtermos a função de transferência GCDS, obtemos essa expressão. Observamos aqui que o controlador PID insere um polo na origem e vai inserir 2 zeros no meu sistema. Vamos pegar a função de transferência que acabamos de obter e reescrevê-la dessas duas diferentes formas. Aqui observamos que o controlador PID vai inserir um zero em menos 1 sobre R1C1 e um outro zero em menos 1 sobre R2C2. E, obviamente, um polo na origem. Vamos representar o controlador PID desta forma que está aqui embaixo. Comparando essas expressões acima, que envolvem os componentes eletrônicos utilizados no circuito que implementa o controlador PID, com essas expressões aqui embaixo, que dependem das constantes Kc, Td e Ti, observamos que a constante Kc é o produto de R2 vezes R4 dividido por R1, R3. A constante de tempo derivativa, Td, é dada pelo produto R1C1. E a constante de tempo integral, Ti, é dada pelo produto de R2C2. Com isso, nosso objetivo é projetarmos aonde devem estar os zeros do compensador e o ganho Kc deste compensador. No final, nós vamos utilizar essas relações para definirmos os valores dos elementos que compõem o circuito eletrônico para sintetizar a função de transferência do compensador PID projetado. Também é interessante fazermos uma observação com base nessa representação intermediária do controlador PID que estamos discutindo. Se considerarmos as implementações do controlador PD e PI que estudamos nas aulas anteriores e esta do controlador PID desta aula, a gente pode encarar o controlador PID como produto de dois controladores. Um controlador PD com ganho proporcional Kc e um controlador PI com ganho proporcional unitário. Essa observação vai ser útil na etapa de projeto que vamos discutir na sequência. O procedimento de projeto do controlador PID basicamente é a associação do projeto de um compensador PD, que nós já vimos, seguido pelo projeto do compensador PI, que nós também já vimos. Com esse projeto do termo PD, nós vamos levar o sistema a ter em malha fechada os polos desejados. E a inserção do controlador PI faz com que nós tenhamos a correção do erro em regime permanente, ou seja, teremos um erro em regime permanente nulo para a entrada que nós estamos considerando no projeto. Estes passos da metodologia eu vou deixar como referência e vou ilustrá-los através de um exemplo. Vamos considerar esse sistema em malha fechada e analisar o seu comportamento transitório e erro em regime permanente antes de definirmos o problema a ser resolvido. Esse sistema em malha fechada tem como função de transferência 4 sobre S ao quadrado mais 0,5S mais 4, que fornece em malha fechada os seguintes polos, menos 0,25 mais ou menos J 1,9843. Desses polos de malha fechada, nós extraímos o coeficiente de amortecimento desses polos e sua frequência natural. Observamos que, como o coeficiente de amortecimento é baixo, eu já espero que esse sistema tenha grande sobressinal e bastante oscilação. Também, se calcularmos a constante de erro estático de posição desse sistema, observamos que ela vale 8. Portanto, para uma entrada em rampa, o erro em regime permanente é 0,125. Como o meu sistema é do tipo 1, para uma entrada do tipo degrau, a saída em regime permanente segue essa referência com erro nulo. Então está aqui a resposta transitória do meu sistema em malha fechada para entrada degrau, com bastante sobressinal e bastante oscilação. E aqui a resposta à entrada rampa, onde a gente vê que a saída apresenta um pequeno erro em regime permanente.
Aqui eu ilustro o erro em regime permanente para uma entrada rampa. Então ele vai para 0,125, como previsto ali anteriormente. E o nosso objetivo neste problema é que a saída do meu sistema tem aproximadamente, no máximo, 16% de sobressinal, 16,3%, e um tempo de acomodação de no máximo 1,6 segundos. Adicionalmente, eu quero que para uma entrada do tipo rampa, o erro em regime permanente seja nulo. Então, para zerar esse erro, eu preciso tornar o sistema do tipo 2, ou seja, ele tem que ter 2 polos na origem. Como ele já tem um polo na origem, na própria planta, a inserção do controlador PID fará com que esse erro seja nulo. A parcela proporcional derivativa será usada para compensarmos essa resposta transitória e a parcela proporcional integral para zerar o erro em regime permanente. Então, o compensador PID é útil nesse cenário. Como visto antes, das especificações, nós vamos determinar os polos dominantes de malha fechada. Isso não significa que o sistema vai ter exatamente, após a compensação, este sobressinal e esse tempo de acomodação. Porque o sistema é de segunda ordem, com a inserção do PID, ele vai passar a ser de terceira ordem, e além do mais, vamos ter a inserção de 2 zeros. Portanto, a resposta transitória em malha fechada não deve bater conforme previsto pela teoria. Então, do sobressinal e do tempo de acomodação, definimos o coeficiente de amortecimento e a frequência natural dos polos dominantes após a compensação. Os polos dominantes se relacionam com zeta e ômega-n como mostra a figura. Portanto, os meus polos em malha fechada devem ser menos 2,5, mais ou menos J4,33, para atendermos esses requisitos aqui. A pergunta que fica é se esses polos fazem parte do lugar das raízes da planta. Se eles o fizerem, basta um controlador proporcional para levar os polos do sistema a esses valores desejados. Para verificarmos isso, utilizamos a condição de ângulo do lugar das raízes, pegamos a função de transferência na planta, substituímos S pelos polos desejados e calculamos o argumento deste número complexo que vai surgir aqui. Este argumento vai ser menos 235 graus. Para que este polo pertença ao lugar das raízes, este valor deveria ser múltiplo de mais ou menos 2K mais 1 vezes 180 graus. Como não é, a nossa parcela PD do compensador PID deve contribuir com um ângulo φ de menos 180 menos este ângulo, que vai dar 55 graus, no nosso lugar das raízes. Então, o termo PD do compensador PID deve inserir 55 graus no lugar das raízes. Geometricamente é isso que temos. Aqui S1 é o meu polo desejado de malha fechada. Este é o zero do meu compensador PD. E para que o compensador PD insira 55 graus no lugar das raízes, este ângulo aqui, que é o ângulo associado ao zero do compensador, tem que ser igual ao φ necessário. Então, através de uma trigonometria básica aqui, tangente do ângulo φ é 4,33 sobre x, fazendo a substituição do φ, nosso x é 3,03, portanto, o nosso zero está em menos 5,53. Nosso controlador PID assume esta forma, então já temos o zero do termo PD, que é esse aqui. Como esse zero é menos 1 sobre TD, nós também conseguimos calcular o TD, que vale 0,18. Portanto, fazendo a substituição do TD, temos essa expressão. Para levarmos o meu sistema em malha fechada com este compensador PD para o valor de menos 2,5 mais ou menos J4,33, precisamos ajustar este ganho KC. Para isso, utilizamos a condição de módulo. Observem que eu coloquei aqui somente o termo PD do meu compensador PID. E aí dessa expressão, substituindo S pelo polo dominante, que desejamos em malha fechada, isolamos o KC, verificamos que o ganho KC é 6,27. Com isso, nós levamos o sistema em malha fechada a ter polos menos 2,5, mais ou menos J4,33. Porém, não zeramos o erro em regime permanente. Para isso, vamos utilizar aquela parcela PI anteriormente comentada.
Para que a parcela PI não altere significativamente este polo aqui, que nós acabamos de levar o sistema para esse polo com aquela parcela PD, esse termo PI deve ter ganho próximo da unidade e ter uma contribuição angular no lugar das raízes pequena. Como regra geral, temos esta relação. Isso aqui deve ser maior que menos 5 graus e menor que zero. Quanto mais próximo de zero, mais perto deste valor, deste polo dominante, nós estaremos após a inserção deste termo PI. Porém, para fazer isso, este TI tem que ser um valor bastante grande e isso vai se relacionar com os componentes R2 e C2, ou vamos ter um capacitor muito grande ou um resistor muito grande. Então, temos que tomar cuidado na parte da implementação prática. Então, escolhendo o zero do PI em menos 0,2, que é próximo da origem, a gente tem um TI igual a 5. Observe que o procedimento de projeto é o mesmo que a gente estudou para o compensador PI. Se verificarmos essas condições, a gente vê que esse módulo aqui é 0,98 e a contribuição angular deste compensador é menos 2,02. Está dentro dessas condições aqui propostas pela nossa literatura. Com isso, o nosso compensador PID tem esta forma. Aqui é o termo PD, que nós já tínhamos calculado anteriormente, o seu zero, o seu ganho, e aqui o zero do compensador PI. Fazendo essa multiplicação desses dois polinômios aqui, temos essa representação do controlador PID. Vamos verificar o comportamento desse sistema, então, em malha fechada com o compensador. Então, em malha fechada, o meu sistema tem essa função de transferência. Então, ele deixou de ser de segunda ordem e passou a ser de terceira, por causa do polo na origem que o PID insere. Ele não tinha nenhum zero, agora passa a ter 2 zeros devido aos 2 zeros que o PID insere. Os polos de malha fechada estão próximos daqueles que nós queríamos e tem um terceiro polo, obviamente, em menos 0,2005. 2 zeros em malha fechada, que são as raízes deste polinômio. E, obviamente, como eu passei a ter um sistema do tipo 2, a constante de erro estático de velocidade vai ser infinita e o erro regime permanente vai ser zero, como desejado no problema. Aqui tem um script para simulação no MATLAB, onde eu defino a planta, fecho a malha, sem compensador, defino o compensador, GC, fecho a malha do sistema com o compensador, que eu calculei os polos de malha fechada compensados, faço a comparação da resposta ao degrau dos dois sistemas, com e sem compensador, e faço aqui a resposta à rampa desses dois sistemas. Para isso eu defini um integrador, já que o MATLAB só tem o comando step. E aí, aplicando step nesse integrador, nós temos uma referência do tipo rampa, que é que eu estou exibindo aqui neste gráfico. Esse step é aplicado no integrador vezes os sistemas em malha fechada sem compensador e com compensador, para visualizarmos a resposta à rampa desses sistemas. Para calcular o erro de rastreamento de cada um desses sistemas, eu salvo nessas variáveis aqui a saída do comando step e o tempo de simulação. Faço o cálculo dos erros, né? Eu fiz isso para ter certeza que eu estou comparando saídas nos mesmos instantes de tempo, por isso que eu defini esses vetores de tempo aqui de 0 a 50 segundos, e ploto os erros. Aqui temos um script em Python para fazer a mesma simulação. Aqui algumas definições gráficas para o meu sistema, importação de bibliotecas, definição da planta, a planta em malha fechada, calculo os polos de malha fechada do sistema, defino o compensador, fecho a malha do sistema compensado, calculo os polos desse sistema compensado e calculo as respostas ao degrau para cada um desses sistemas, calculo as respostas à rampa para cada um desses sistemas, os erros associados a essa resposta à rampa e ploto esses erros para comparação. Então vamos a esta comparação. Neste gráfico temos a comparação das respostas ao degrau para o sistema com e sem compensação, onde observamos que o sistema compensado
tem uma resposta transitória bem mais rápida que a do sistema não compensado. Adicionalmente, o sobressinal é reduzido, assim como as oscilações desse sistema compensado. Como a planta GDS é um sistema do tipo 1, isto é, tem um polo na origem, esse sistema em malha fechada já tem garantido o erro em regime permanente nulo. Com isso, a inserção do compensador não altera essa característica de erro em regime permanente. Porém, agora com o PID, o sistema compensado passa a ser do tipo 2. E com isso, o erro nulo também é garantido para uma entrada do tipo rampa, como podemos ver aqui na direita, onde a saída do sistema em preto já está convergindo para a referência. O sistema não compensado tem um sobressinal de 67,3% e um tempo de acomodação de 14,7 segundos. O que desejávamos era um sobressinal de em torno de 16% e um tempo de acomodação de 1,6 segundos. O que obtivemos? 29,4% de sobressinal e 1,5 segundos de tempo de acomodação. O tempo de acomodação está ok, porém o sobressinal passou um pouquinho do desejado. Lembro que o projeto se dá com os polos dominantes de malha fechada. Se nós calcularmos o sobressinal e o tempo de acomodação teóricos para os polos que nós obtivemos após a inserção do PI, a gente vê que estão muito parecidos com o que nós desejamos. Aqui mudou um pouquinho porque a inserção do PI deslocou um pouquinho o polo de malha fechada daqueles desejados que dariam teoricamente esse valor, mas estão próximos. Para resolver isso aqui, que é efeito do sistema ser de terceira ordem, mais aqueles zeros que surgiram, eu sugiro que vocês aumentem o coeficiente de amortecimento no momento de definir os polos dominantes de malha fechada. Lembrando que essa é uma metodologia interativa de projeto. Então, aumentando o coeficiente de amortecimento dos polos dominantes de malha fechada desejados, nós refazemos o projeto do compensador e verificamos se atingimos as especificações do projeto. Mas vamos supor que este valor aqui fosse adequado. Vamos analisar o que aconteceu com o erro em regime permanente para a entrada rampa. Então aqui está a comparação do erro para a entrada rampa antes da compensação PID e após. Observe que está indo para zero. Vamos determinar agora os componentes do circuito eletrônico que vai sintetizar essa função de transferência. Lembrando desta relação, por comparação, nós temos que o Kc é 6,26, este zero é 1 sobre TD, que fornece o TD, que nós já calculamos, 0,18, e este zero é 1 sobre TI, que fornece o TI igual a 5, que nós também já calculamos. Relacionando os valores de Kc, TD e TI com os elementos que constituem o circuito, nós montamos um sistema de equações. Todavia, esse sistema de equações tem 6 incógnitas e apenas 3 equações. Logo, para sua resolução, é necessário que façamos a atribuição dos valores de 3 incógnitas. Atribuindo a C1 e C2 o valor de 10 microfarads e a R3 o valor de 50 kΩ do nosso sistema, o R1 sai direto, o R2 também, e aí basta calcular o R4 através desta última equação. Então R1 vai ser 18 kΩ, R2 500K e R4 11,3 kΩ. Com isso, o circuito que implementa aquela função de transferência que acabamos de projetar para o compensador PID é este, com este conjunto de componentes eletrônicos. Observe que o projeto do compensador PID foi baseado nas técnicas que já estudamos para o projeto dos compensadores PD e PI. Inicialmente, projetamos a parcela proporcional derivativa para que o sistema em malha fechada tenha os polos dominantes desejados para impor a resposta transitória almejada. Na sequência, projetamos um termo PI para zerar o erro em regime permanente. A junção desses termos PD e PI forma o compensador PID, que é implementado através desse circuito. Com isso, concluímos essa aula. Espero que tenha sido proveitosa para todos e até uma próxima oportunidade.